Para as análises de desempenho térmico e energética, nós utilizamos o software EnergyPlus, que é uma calculadora térmica, e para as modelagens da edificação, utilizamos o software SketchUp. Agora vamos apresentar um estudo de caso realizado em uma edificação típica, localizada aqui na cidade de Recife, que foi considerada as seguintes soluções. Nas vedações verticais externas, foram utilizadas placas cerâmicas de cor clara, ou seja, com absortância 0,3, um embolso com 3,5 centímetros, um chapisco com meio centímetro, blocos cerâmicos com 9 centímetros de espessura e pasta de gesso revestida internamente. E para o sistema de cobertura, foi utilizado uma laje de concreto, uma laje cabacinha. Em cima foi realizada uma argamassa de regularização com uma manta asfáltica para o tratamento de impermeabilização, proteção mecânica e um piso de concreto. Agora eu vou trazer os resultados do apartamento que tinha a condição mais crítica termicamente falando. O que é a condição padrão? Em cada ambiente temos uma renovação de ar por hora. Isso é um dado fornecido por norma e que a gente insere este dado no EnergyPlus para que seja feita a simulação para essa condição. A temperatura externa máxima seria 32,5. O quarto 2 apresentou uma temperatura interna de 33,55, ou seja, não atendendo ao que a norma solicita. Vamos à segunda situação que a norma indica, que é com aumento de ventilação. Aquela taxa de renovação de ar, que seria uma renovação de ar por hora, agora passa a ser 5 renovações de ar por hora, também determinado por norma este parâmetro. Nesse caso, no quarto 2, passou para ser 32,5, ou seja, igualando com a temperatura externa, atendendo ao que a norma solicita. Porém, na sala do mesmo apartamento, tivemos uma temperatura de 32,76. Estando assim, o imóvel não atende ao que a norma solicita. Vamos para a terceira condição de uso que a norma nos informa, que seria, no caso, o sombreamento. O que é o sombreamento? É quando a gente insere um dispositivo capaz de cortar 50% da radiação solar para dentro da edificação, seja esse dispositivo externo ou interno. Então vamos comparar novamente o quarto 2. O quarto 2 ficou com a temperatura interna de 32,65, não atendendo o que a norma solicita. Então vamos para a quarta e última situação que a norma informa, que no caso seria uma mistura das duas soluções anteriores, que é o aumento de ventilação e a de sombreamento. E o resultado é que, na sala, continua sem atender. Ficamos com a temperatura de 32,8, mesmo assim permanecendo maior do que a máxima externa, ou seja, não atendendo ao que a norma preconiza. Após as 4 situações simuladas e não tendo atendimento, o que sugerimos? Que seja trocado o sistema ou de vedação vertical externa ou o sistema de cobertura, ou ambas situações. Nesse caso, acrescentamos o XPS ao sistema de cobertura. É a mesma edificação, na mesma localização, só alterando realmente o sistema de cobertura. Para a condição padrão, que é com uma renovação de ar por hora, continuamos sem atender, no caso do quarto e da sala. Porém, apenas com o aumento de ventilação, que seria 5 renovações de ar por hora, obtivemos o atendimento deste empreendimento o preconizado pela norma. Obrigada pela atenção e assistam os próximos módulos.